Se você clicou nesse vídeo, você quer aprender a ficar maior e mais forte ao mesmo tempo. E hoje eu vou te mostrar como isso é possível utilizando a ciência do treinamento. Vou utilizar aqui 3 fontes principais que são o Dr. Eric Helms, Dr. Mike Israetel e Milo Wolf, que é um futuro PhD ali. Ele está terminando os trabalhos dele, daqui a pouco também vai ser Dr. Milo Wolf. Eles são as minhas referências no quesito treinamento e hoje você vai aprender comigo o que eu aprendi com eles. Força e hipertrofia. Não é tudo a mesma coisa? Não é só empurrar os pesos, ficar maior, ficar mais forte, as coisas acontecem. E sim, em parte você está bastante certo. Eles são similares, mas eles não são iguais. Ambos utilizam a musculação, mas os objetivos são intrinsecamente diferentes. E para combinar esses dois, a gente tem que entender, primeiro, como que a gente fica maior de forma efetiva. Vamos lá. Para você ficar maior de forma efetiva, você tem que fazer séries na faixa de 5 a 30 repetições, segundo o Dr. Eric Helms no seu livro A Pirâmide do Treinamento de Força e Hipertrofia. Nós devemos utilizar algo em torno de 10 a 20 séries por semana, esse é o volume semanal ideal cunhado pela maioria dos especialistas. Nós devemos treinar relativamente próximos da falha, com 0 a 3 repetições na reserva. Isso é uma ideia do Mike Israetel. Tá, e o que é isso? Ter 3 repetições na reserva? Vamos lá. Se você consegue fazer um supino com 50 kg para 10 repetições e você faz apenas 7, você está 3 repetições longe da sua falha, de onde seria o seu máximo. Ou seja, você está com 3 repetições na reserva. E os melhores ganhos de hipertrofia acontecem entre 0 e 5 repetições na reserva, segundo o modelo de Chris Beardsley, mas para garantir que a gente está realmente nessa faixa, o Dr. Mike Israetel sugere que você utilize de 0 a 3 repetições, porque tem muita questão subjetiva de esforço aí e tudo mais. Além disso, nós devemos utilizar a sobrecarga progressiva. Nota que eu estou falando sobrecarga, não necessariamente carga. Para a gente progredir em sobrecarga, a gente pode progredir em repetições, carga por si mesmo, ou séries. Até mesmo o volume de treino é um tipo de progressão. Então, para a hipertrofia é essencial ter a sobrecarga progressiva, para gerar as adaptações necessárias e tudo mais. E também é muito interessante que a gente utilize descansos mais longos, de 2 minutos ou mais, segundo os principais. Sério. Beleza, entendi como eu vou ficar maior. E como eu fico mais forte de maneira efetiva? Na verdade, para ficar mais forte, o processo é bem parecido, mas as diferenças aqui estão. Você deve utilizar repetições mais baixas, com cargas mais altas que para a hipertrofia. Se a hipertrofia ocorre melhor na faixa de 5 a 30 repetições, focando ali sempre no 6 a 12, que é o mais padrão, o ganho de força é acentuado quando a gente utiliza repetições um pouco mais baixas, de 1 a 5 repetições e cargas mais altas. Até porque força é o produto de uma habilidade específica. Se você quer ficar mais forte, você precisa treinar com pesos mais altos. Para ficar forte, nós também precisamos de um volume semanal adequado, mas segundo esses 3 especialistas, normalmente o volume de séries para treino de força é um pouquinho mais baixo que o volume de séries para o treino de hipertrofia. E isso daria ali na faixa de 5 a 15 séries por semana, beleza? Além disso, para força não é inteligente, não é interessante que a gente treine até a falha. Então a recomendação de Milo Wolf, que é um futuro PhD, é da gente ficar de 2 a 5 repetições na reserva, quando o nosso foco é treino de força. Porque se você for muito perto da falha toda hora, com cargas muito altas e repetições muito baixas, o seu risco de lesão aumenta, você pode perder a forma, você não vai praticar direito e você vai fadigar muito o seu sistema nervoso central. Além disso, para a força, a nossa progressão tem que necessariamente ou quase que necessariamente ser em carga, porque você quer levantar mais peso, então você precisa treinar levantando mais peso, beleza? E por fim, os descansos longos também são extremamente importantes para o treino de força. Nós utilizamos ali uma faixa de 2 a 6 minutos, você não precisa necessariamente ficar cronometrando nada, é só você se sentir pronto, e se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso. E basicamente é isso que vai te fazer treinar efetivamente para o ganho de força. Ok, já sei ficar maior, já sei ficar mais forte. Como que eu combino os dois? Vamos passar para isso agora. A ideia aqui, como o treino de força requer menos volume que o treino de hipertrofia, na maioria das vezes, seria ideal para combinar os dois que você utilizasse um volume um pouco mais baixo. Então, mirar naquelas 5 a 15 séries semanais por grupamento muscular é um número bem interessante. Você precisa também performar os exercícios de força, em que o foco é força, supino, terra e agachamento,
na faixa de 3 a 6 repetições principalmente, ou às vezes na faixa de 1 a 3 para um treinamento mais específico ainda para uma competição de powerlifting que seja. Para os exercícios acessórios, você fica naquela faixa de 5 a 10, 6 a 12, que são os exercícios focados em hipertrofia, e você deve focar em aumentar a sua carga. Não necessariamente as séries e as repetições, mas principalmente progredir em carga, ainda mais se a gente estiver falando dos exercícios em que você prioriza a força, supino, terra e agachamento na maioria dos casos, né? Bom, o ideal, no mundo ideal, nós usaríamos fases distintas para força e hipertrofia como indivíduos avançados. Porém, iniciantes e intermediários principalmente podem se beneficiar muito de fazer esse treino de power building, em que você vai construir uma fundação sólida de força e ainda vai ganhar muito músculo. E o foco aqui para iniciantes e intermediários é utilizar principalmente séries de 5 a 10 repetições para a maior parte dos seus exercícios. Resumindo, o treino de força e hipertrofia não são iguais, a gente pode combinar eles com toda a certeza do mundo, e essa é a abordagem de treino que eu utilizo. E se você quer aprender mais sobre isso, me siga em todas as redes sociais, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!